Oi, pessoal, tudo bem? Eu aqui de novo. Hoje vim contar para vocês mais uma das minhas incríveis experiências que eu tive quando eu viajei para o Egito. E hoje eu vou falar para vocês sobre um dos lugares que nós visitamos, que foi o Monte Sinai. O Monte Sinai, que ele é conhecido também como Monte Horebe. E segundo a Bíblia e também segundo a tradição judaica, foi onde Moisés recebeu as tábuas da lei. Então, aquela passagem da Bíblia é onde Moisés foge para o deserto com o povo, fugindo do faraó. E aí ele sobe no monte para conversar com Deus. E então, quando ele desce com a tábua da lei. Esse monte também é onde o pessoal fala que é onde teve aquele altar com a adoração do bezerro, o bezerro de ouro, que também é uma outra passagem da Bíblia. E também é um lugar onde tem uma outra passagem também da Bíblia que fala que Moisés bateu o cajado na pedra e ferindo a pedra brotou água. Então aí de acordo com as tradições, né, de acordo com o que consta na Bíblia, é um lugar realmente de muita fé, onde as pessoas vão para orar. São pessoas, assim, do país inteiro que vão. A gente encontrou, assim, muitas nacionalidades lá. Eu, particularmente, vi gente alemão, coreano, chinês, francês, americano, com certeza, brasileiro. E, enfim, realmente são pessoas do mundo inteiro que vão para esse lugar devido aí à tradição e devido a essas passagens aí bíblicas, né? Bom, o Monte Sinai, ele também tem o nome de Monte Horebe. Se vocês verem pelo mapa, ele, na verdade, o território inteiro chama Península do Sinai, ou como eles mesmos costumam falar, né? Sinaí, Península do Sinaí. E o monte mesmo é chamado de Monte Horebe. Esse monte que fica na frente, não, ele fica atrás do mosteiro de Santa Catarina. Então tem um mosteiro bem ao pé da montanha, mas parece um castelo. É um mosteiro bem interessante, bem bonito. A gente conseguiu visitá-lo à noite. Não deu para ver muita coisa, mas o que vimos foi realmente incrível. E nesse mosteiro, dentro do mosteiro, é onde encontra-se o que eles acreditam ser a verdadeira sarça ardente, ou a espinheira ardente, que é aquela planta que pegou fogo e não consumiu a planta. Deus falou pela planta em chamas. Então lá você tem essa planta, que eles falam que é uma planta que não morre, e é uma planta que geralmente só nasce ali no deserto. Então eles acreditam que aquela é a verdadeira sarça ardente, e por isso foi construído então todo um mosteiro em volta, né? Em volta dessa planta. Ela, na verdade, depois eu coloco uma foto para vocês verem. Ela não é um arbusto, embora o nome dela seja arbusto, né? Ela é o arbusto Rubus sanctus. E ela não é bem uma arvorezinha, ela é como se fosse ramos, né? Então ela é ramos que desce assim, e ela tá num local meio isolado. Não deu para chegar muito perto, muito menos pegar nela.
Você não imagina se cada um que fosse lá tirasse uma folhinha, não ia ter sarça ardente para contar a história. Então, é um pouco isolado, a gente só vai tirar foto, sente a energia do local, para quem vai para essas questões bíblicas, e é só. Então, a gente entrou no mosteiro mais para ver realmente essa planta. Mas ela é muito bonita. A gente viu ela de noite, inclusive as oliveiras ao redor do mosteiro são incríveis, são incríveis. Parece aquele filme do Senhor dos Anéis, aquelas árvores que saem andando assim. São árvores bem antigas, umas oliveiras assim bem enrugadas mesmo, que eles também acreditam que sejam plantas daquela época, da época de Moisés. Gente, para subir esse monte, a gente levou aí em torno de, acho que de 3 a 4 horas para subir. São mais de 2.000 metros de altitude. E a gente, assim, eu acho que devo ter levado em torno de umas 5 horas, acredito. Mas algumas pessoas foram bem mais rapidinhos. O grupo meio que se dividiu, né? Então cada um foi ali no seu tempo. E a gente conseguiu ir progredindo tranquilamente. O monte, assim, acho que ele é bem eclético, eu diria. Então você pode subir mesmo por uma questão de fé, como a maioria o fez, ou você pode subir porque você é alpinista, você é escalador, e você vai lá por uma questão mesmo de desafio, de superação, que é uma coisa também bem interessante, né? Já no pé da montanha, já antes de subir, uma coisa assim que me chamou bem a atenção foi o cheiro de mel. Eu até perguntei pro nosso Habib, pro nosso guia, o porquê daquele cheiro, né? Se era normal, o cheiro realmente doce, realmente parecia de mel. E ele falou que quando o orvalho da manhã cai sobre a montanha, e você vê que realmente meio que brota assim a água, né, por causa do orvalho. Então ele dá um pouco desse cheiro doce mesmo no pé da montanha. Lá pelo lado do Monte Sinai, gente, já não é tão, não, talvez seja tão seco quanto, mas a época que a gente foi, estava bem frio, então tava um pouquinho úmido assim na hora que a gente chegou, que era de madrugada. E no outro dia também, quando a gente foi começar a escalada, tava bem úmido assim, parecia que tinha chovido. Inclusive até postei uma foto do caminho de quando a gente estava indo para lá. O céu estava carregado o caminho todo enquanto a gente ia pro monte, ia pro mosteiro. Então a gente quase cancelou o passeio, cogitou-se cancelar o passeio, mas a gente seguiu, né, o caminho, e só quando chegou lá que a gente decidiu mesmo se ia, se não ia. Então deu tudo certo, né, por Alá, deu tudo certo e não choveu, então a gente conseguiu subir aí o monte. Lá, essas pedras que eu falei para vocês, que tem esse cheirinho, também tem muito daquelas pedras que o pessoal fala que são pedras vulcânicas, né? Mas eu não sei bem o nome. Mas são aquelas pedras que por fora você não dá nada, mas quando você quebra, tem aqueles cristais bonitos. Então tem bastante dessas pedras lá. Eu não sei se tem algo a ver com a química dessas pedras que dá esse cheiro. Nossa, um cheiro maravilhoso. Eu até achei que alguém tava com perfume, mas não foi. Foi na subida e na descida. Eu senti o mesmo cheiro e depois o Habib comentou que realmente exala esse cheiro bem, bem suave. Tanto que nem todo mundo sentiu. Mas exala esse cheiro suave que realmente lembra, né, de mel. Sobre essas pedras, e são essas pedras que tem quando você quebra ela, dentro tem aqueles cristais lindos, maravilhosos. O pessoal acho que geralmente chama realmente de pedras vulcânicas, né? Que quando o vulcão vem em erupção, que joga essas pedras para cima, né? Não sei se é o caso de lá.
Mas acho que vocês sabem as pedras que eu tô falando. Algumas crianças no caminho nos ofereceram essas pedras. E aí você olha assim, realmente são pedras lindíssimas, eles vendem por um preço assim bem baratinho, mas contudo não é muito indicado aí que você compre essas pedras, né? Por mais que tenha aí um apelo, né, de ser crianças e tudo, crianças geralmente de pé no chão, naquele frio, então você fica realmente com aquela culpa, né, de não comprar o negócio, fica meio abalado assim. Mas lá, se eles desconfiam de alguma coisa, por exemplo, no aeroporto, se eles desconfiam de algum objeto que você está carregando, e aí eles encanam com aquilo, eles vão querer saber qual é a procedência disso. Então, se você não tem como explicar qual que é a procedência da pedra, então é melhor, né, você nem pegar. Você não tem como depois dar a explicação de onde você comprou isso, então melhor não comprar, porque senão você vai perder dinheiro. Se eles encanarem com o negócio, com um artefato que seja, isso não só de pedras, né? O nosso próprio guia que foi com a gente da agência comentou a mesma coisa. Se você tem algum artefato, você comprou alguma coisa e depois alguém encanar com aquilo, é dinheiro perdido, porque eles realmente confiscam. Lá são muitos artefatos ainda que estão escondidos, enterrados, isso no Egito inteiro. Então você vai passar pelo aeroporto, eles realmente se encanam com alguma coisa, confisca e você acaba perdendo realmente o seu dinheiro e você não tem nada o que fazer, né? Não tem muito o que fazer mesmo. Para subir um monte, você tem a opção de subir com camelo, né? Você pode subir a pé ou subir por camelo. Por camelo, com certeza, é mais fácil. Como eu falei, é de 3 a 4 horas. Eu acho que eu levei 5 para subir, mas o tempo mais ou menos é de 3 a 4 horas. E aí você pode ir subindo com o camelo vai, né? Ali na velocidade dele, você não precisa se cansar tanto, né? Embora a viagem de camelo não seja o caminho inteiro, eles ficam num ponto, que é o estacionamento lá de camelos, e aí dali você pode subir o resto da trilha a pé mesmo. Mas só aquelas 2 primeiras horinhas ali de camelo salvou algumas vidas ali que a gente viu, né? Só não é assim muito indicado para quem talvez tenha assim um medo de altura. O camelo realmente ele é muito alto. Quando você sobe com ele, você não vai sentir muito assim o drama, né? Digamos. Mas quando você. Porque tá escuro tudo e você não consegue ver aonde ele tá pisando e tal. Mas quando você desce e você vê todo esse filadeiro lá embaixo, alguns pontos realmente são desfiladeiros assim, e aí bate um certo pânico assim, mas enfim, o camelo já foi, né? Você já tá subindo, já tudo certo, tá tudo certo. Mas tem aí essa opção de você subir e depois, e descer também, né? Subir e descer de camelo. Eu, particularmente, subi a pé pelo monte. Como eu falei, o pessoal acabou se dividindo um pouco, né? Então, cada um foi no seu tempo. Teve uma amiga minha que acabou pedindo camelo, teve uma outra pessoa que acabou não subindo tudo, teve um outro pessoal que nem foi, e teve um pessoal que foi até o final. Eu fui até as 3, 4 primeiras horas de caminhada e fiquei ali no estacionamento de camelos, que foi fantástico. Na subida foi bem interessante, porque, lógico, lá o turismo é a vida deles, né? É da onde eles tiram boa parte aí da renda, é do turismo. E eles venderem esse passeio de camelo, com certeza aí é uma grande oportunidade, né? Então eles veem o turismo, um turista, eles ficam no teu pé. Então, quando você está em grupo,
eles não, até que não se aproximam muito, né? Os beduínos lá até que não se aproximam muito. Mas como o pessoal acabou se distanciando um pouco, teve assim alguns momentos que eu fiquei meio que tinha o pessoal próximo, mas eu fiquei meio que sozinha andando aos passos de camelo mesmo, porque eu estava completamente exausta. As pernas começaram a pesar bastante. E aí tinha um senhor do meu lado. Gente, foi assim, depois pensando naquilo, eu ri muito. Tinha um senhor do meu lado trazendo o camelinho dele, tal. Aí tô lá eu, né? Andando e o camelo, né? Lá estamos nós. Aí tava nós três lá. Eu, esse senhor e o camelo andando. Daqui a pouco, você acredita? Esse senhor virou para mim e falou assim: ainda faltam 4 horas, né? Aí eu olhei assim, eu nem dei bola para ele. Eu falei, filho da mãe, mas eu já tava morrendo, já tava morrendo. Eu não me lembro se ele falou 4 ou 3 horas, mas enfim. Eu já tava assim, ele viu que eu tava exausta, realmente, andando, segurando no. Eu tava andando, segurando assim, nas paredes, segurando em qualquer coisa, qualquer pedra que tinha do lado. Eu tava me segurando, quase me arrastando mesmo. Aí ele falou isso uma vez. Aí a gente andou mais um pouquinho, mais meio metro. Daqui a pouco, ainda faltam 3 horas. Aí, gente, na hora eu falei, não, nós estamos aqui subindo o Monte Sinai, no meio do deserto, praticamente sozinha, e tem um cara me atentando. Parecia o próprio, assim, que veio lá não sei da onde. Parecia o próprio, que é aquele que a gente não diz o nome, que eu não gosto de dizer o nome. Mas parecia o próprio atentando, gente. Foi impressionante. Aí, na terceira vez, ele ainda insistiu mais uma vez. Eu acho que quando estava próximo para chegar, porque eu não tinha muito noção de estava perto, se não estava perto. Você olha assim para o alto, estava meio escuro. A gente subiu de madrugada, então estava meio escuro, não dava para ter ideia, né? Ah, será que tá chegando? Será que tá chegando? Às vezes você olhava, dava a impressão que tava chegando, mas a estrada que a gente foi era uma via meio sinuosa, assim, né? Então não dava muito pra ter ideia, tá chegando, não tá chegando. E aí, pela terceira vez, esse senhor virou pra mim e falou: ainda falta 1 hora. Aí eu falei: putz, grila. Aí eu sei que eu tava muito, sabe, muito puta da vida. E aí eu falei pra ele, eu sabia que ele não sabia falar português. Mas aqui naquela hora ele tava falando o portunhol dele super enroladinho assim. Para vender, eles sabem falar todas as línguas. É impressionante. Então, ele, pelo menos os números ali, as horas, ele sabia falar o portunhol tranquilamente. E aí eu sei que na terceira vez que ele falou que ainda faltava 1 hora, eu falei para ele, não importa o quanto faltar, eu vou subir a pé. E aí, quando eu falei isso pra ele, talvez pela entonação da minha voz, ele entendeu o recado e ali na próxima curva ele já parou e ficou ali parado. E aí eu segui sozinha. Aí eu falei, ufa, vencida, um desafio. E aí quando ele parou eu entendi, né? Tinha mais 2 curvinhas e aí a gente já chegava lá em cima. Mas eu falei, gente, olha, muita, muita sacanagem, né? O cara ali na tua orelha. Ainda faltam, hein? Olha, ainda tá faltando, mas enfim, não tem problema, cada um faz a tua parte, né? Ele tava ali para vender realmente o passeio dele e não tem problema nenhum. Mas foi bem engraçada essa história. Acho que eu vou guardar por um bom tempo na minha memória. A ideia de subir ali de madrugada era pra gente ver o sol nascendo lá de cima. Então essa que era a ideia. E pelo que eu ouvi de tanto de gente que subiu nesse mesmo horário, a ideia era a mesma.
Também depois eu vi que o pessoal falou que é melhor mesmo a gente subir pela madrugada e voltar pela manhã, porque dependendo da época, o sol pode chegar ali numa temperatura térmica de 54 graus. Gente, muito calor. Então o sol realmente castiga. Então eles indicam aí, também por essa razão, eles indicam que suba realmente na madrugada. Então quando a gente começou a subir, já falaram levar água, depois que a gente passou ali da revista policial, né? Falou não esquece da água, alguma coisinha para comer. A gente foi, o clima tava meio frio, então a gente levou um casaco na mochila, as roupas na mochila, mas também ficamos preparados para, se precisasse, tirar a roupa, porque era um tal de esquente-esfria impressionante. Porque enquanto você está fazendo exercício, você esquenta, né? Mas a hora que eu tirava o capô, aquele vento, eu falei, meu Deus, aí eu colocava o capô. Então tá um esquente frio, suei mais do que tampa de marmita. A gente realmente suou bastante, não só eu. Acho que o pessoal também suou bastante, embora estivesse bem frio. Lá o clima é bem seco, né? Assim, a caminhada toda é pedra e areia. No início mais areia, mas lá para cima era realmente só pedra, só cascalho. E tava realmente bem frio. Como era noite, nós levamos as lanternas, né? Então, quanto a isso foi bem tranquilo, mas assim, não dava, quando a gente subiu, não dava para ver realmente onde que a gente estava indo, foi mais ver o caminho, né? Com as nossas lanternas. Deveria estar bem madrugada. O que mais assim dificultou para mim mesmo foi o ar seco, né? Porque parece que vai faltando o ar, né? Tem uma hora que vai faltando o ar e eu estava com uma super preocupação de ficar tomando água e depois me desse vontade de ir no banheiro. E aí eu falei, e agora? O que eu faço? Eu fico tomando água, vou ficar tomando água, e a hora que me der vontade de ir no banheiro, com certeza não vai ter uma suíte com né, um lavabo lá em cima. E aí eu fiquei, então assim, eu ficava tomando golinhos, bem pouco de água, bem golinhos mesmo, só pra realmente molhar a garganta. Mas assim, a boca fica bem seca, olha, só de falar eu lembro, e fica bem aquele ar pesado, né? Acho que a altitude vai pegando, né? E a mochila vai pesando, a perna pesa tudo. Eu achei até engraçado porque eu sou uma pessoa que estou acostumada a fazer trilha, embora eu seja um pouco sedentária, não vou à academia, aquela coisa toda. Mas eu costumo fazer trilhas, né? Mas é bem diferente. Você fazer uma trilha no meio de uma floresta, onde é tudo mais fresco, passar por uma cachoeira, dar uma descansada ali na cachoeira, tem água doce, do que você subir só pedra, subir no lugar numa trilha 5 horas, só pedra, pedra, pedra. Então, realmente é bem difícil, mas tudo bem, sobrevivemos quando chegamos lá em cima e deu até tempo de dar um cochilinho. A gente subiu, eu fiquei com medo de não dar tempo de ver o sol nascendo, né? Porque eu achei que eu tava demorando muito. Uma parte do grupo foi bem rapidinho e eu fiquei meio com medo. Então eu tentei dar algumas aceleradas, o que eu acho que também foi bem ruim para mim, porque aí pegou mesmo na energia forte no início e depois quando eu precisava da energia no final não tinha mais, né? Porque já tinha gasto no início. Então quando eu precisava assim do gás no final faltou um pouco, pesou bastante. A altitude, a garganta seca, cansada, a gente não tinha dormido direito. Mas então foi por isso que pesou um pouco, embora eu já relativamente estou acostumada aí com trilhas. Mas é bom, pessoas que são muito sedentárias e que realmente nunca fizeram trilha, talvez tenham bastante dificuldade aí para subir. Fora isso, a trilha é bem tranquila mesmo. Enfim, chegamos lá em cima. Eu fiquei ali na parte dos camelos. Eu tava assim tão exausta, tão cansada,
que uma amiga minha chegou junto com o camelo, que ela contratou lá embaixo o camelo, para ela subir uma parte, né? E aí eu sentei no banquinho, peguei o cobertorzinho do camelo mesmo, coloquei na perna, porque eu tava com muito. A hora que parou o frio, assim, realmente pegou um pouco. E minhas roupas não. Eu tinha muito casaco em cima, né? Eu estava com segunda pele, blusa de lã, uma blusa grande que eu tenho, assim, de lã bem grossa, e ainda mais um poncho deles com capô com capuz, capô não, com um capuz, e ainda mais uma touca. Só que embaixo eu só tava com uma meia e uma calça leg. Então acho que embaixo, acho que se eu tivesse colocado aí talvez uma outra segunda pele ou uma calça mais quentinha, tinha sido mais confortável. Não que não tenha dado certo, mas tinha sido mais confortável aí. E aí lá em cima o que tinha era esse paninho do camelo. Peguei o paninho do camelo, que era bem grosso, coloquei nas pernas e simplesmente cochilei. Fiquei ali, cochilei. Acho que eu cochilei o quê? Uns 10 minutos. Foi o suficiente. Não sei se foi 10 minutos, foi 20 minutos. Mas assim, foi o suficiente assim pra me dar aquele descanso, aquele reset, assim. Depois a gente tomou um chá. A gente tomou. Lá em cima tem tipo uma vendinha, né? Eu vi o pessoal brincando, falando que era o Mac, né? Porque tinha essa vendinha. Alguns pontos ali tem algumas vendinhas que vende bolachinha, chá, café, só umas coisinhas bem poucas mesmo. Também não dá, né? Não tem nenhum restaurante lá em cima, não tem condição. E aí eu tomei esse chá de hortelã, de saquinho mesmo, só realmente para esquentar. E depois, finalmente, fui no banheiro. Bom, o banheiro foi um caso à parte. A minha amiga, na verdade, deixou o DNA nas pedras mesmo. E eu acabei indo no banheiro, que assim, não dá muito pra falar banheiro, né? Na verdade, é uma casinha de pedra, logicamente, pedra até o teto. Realmente não tem muita higiene no local. O vaso, na verdade, era um local de pedra. E, para minha surpresa, quando eu fui fazer xixi, eu ouvi o xixi caindo lá embaixo. Eu falei, poxa vida, então aqui acho que também não tem um certo encanamento, também não temos. Mas tudo bem. Fiz ali o meu xixizinho, porque tava tomando acabei tomando muita água, tomei chá e falei, não vou aguentar mais 3 horas sem ir no banheiro. Então fui e deixei também o meu DNA ali na montanha. Mas tudo bem, deu tudo certo. No final das contas, deu tudo certo. A gente viu o sol nascer, que foi maravilhoso, foi muito emocionante. O local realmente é incrível, sendo por uma questão de fé, sendo o local certo onde Moisés subiu ou não, realmente tem uma energia surreal. Só de você ver o sol nascendo foi realmente um presente e valeu muito a pena. Fiquei muito feliz de ter ido, tanto que quando a gente voltou pro hotel, a gente fomos aplaudidos, né, pela coragem de subir naquele frio. Porque a gente não tinha dormido bem, a gente tinha chegado de viagem no dia anterior, enfim, por todo ali o cenário, fomos vencedores, né? Todos que foram vencedores. E realmente foi uma experiência incrível, incrível. Lá em cima é muito, muito delicioso. Na hora de descer que a gente conseguiu mais curtir a paisagem em si, né? Que na subida é madrugada, não dava para ver muita coisa. Então, na descida que a gente conseguiu realmente ver a paisagem e realmente as pedras são muito lindas, principalmente com os raios do sol. Fica assim uma vista deslumbrante. Aí você vê lá embaixo os verdes, né? Só os pontinhos verdes, que devem ser só pequenos oásis assim,
parte do mosteiro, mas bem pouquinho mesmo. No mais, embora seja só montanha de pedra, parece aquele filme de História Sem Fim, sabe? Onde só tem pedra, 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 onde mora lá o gigante de pedras, é só pedra. Mas é um cenário fantástico, é um cenário lindo, incrível, e realmente valeu muito a pena. Eu, se pudesse, com certeza iria de novo, porque acho que valeu muito a pena pela superação. E até um pouco pela fé, porque não? Lá em cima a gente, né, a gente pede, né? Querendo ou não, sendo ou não o lugar onde Moisés passou, eu acho que ali você está um pouquinho mais perto do céu, né? Então, realmente é um lugar de muita paz, né? E foi realmente divino. Bom, é essa a experiência que eu tive lá no Monte Sinai, no Egito. E depois eu coloco algumas fotos que eu tirei lá de cima, que ficaram muito lindas. Caso vocês tenham alguma dúvida e queiram me perguntar, me mandem aí no direct ou coloquem nos comentários. Eu vou ficar muito feliz em falar mais sobre isso, que é realmente o que eu amo, que é falar sobre a minha viagem sobre o Egito. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar as minhas experiências com vocês. E até a próxima. Yala, yala!